Saiu uma notícia a respeito do Ozempic, ou seja, da semaglutida, dos medicamentos, né, que tem esse princípio ativo, a semaglutida, que é muito preocupante. É bastante preocupante. Não me surpreende tanto, mas mesmo assim me preocupa. Eu já falei disso lá no meu canal, lá na minha página do Instagram, assim que teve aquela notícia lá atrás, que a Anvisa tinha liberado a semaglutida, o Ozempic, para o tratamento de obesidade. A gente vai falar sobre isso hoje. E agora saiu essa notícia, né? Acompanha comigo que isso é bastante preocupante, de verdade. Meu nome é John, eu sou nutricionista e vamos embora pro vídeo. Pessoal, esses medicamentos, né, Ozempic, o Wegovy, né, esses medicamentos à base de semaglutida que são utilizados para o tratamento de diabetes tipo 2, eles estão sendo investigados porque foi relatado que alguns pacientes, alguns usuários desses medicamentos estavam tendo pensamentos suicidas. E isso gerou um grande alerta aí em toda a comunidade. Isso tomou uma certa notoriedade. Eu vou ler a notícia aqui para vocês. A União Europeia expande investigação de Wegovy e Ozempic sobre riscos de suicídio para incluir outros medicamentos para perda de peso e diabetes. O regulador de medicamentos da União Europeia diz que ampliou uma investigação sobre o risco de pensamentos suicidas entre pacientes que tomam os medicamentos Ozempic, Wegovy e Saxenda, da Novo Nordisk, né, que é o fabricante do medicamento, para incluir outros medicamentos para perda de peso e diabetes. A agência não especificou quais drogas adicionais, conhecidas como agonistas de GLP-1, a gente já fala sobre isso, estão agora incluídas na investigação. O comportamento suicida não está atualmente listado como efeito colateral nas informações do produto da União Europeia para nenhum agonista do receptor GLP-1. Vamos lá. O Ozempic ele funciona da seguinte forma, de uma maneira muito simplificada. Ele imita o GLP-1, que é um hormônio que a gente já produz naturalmente, que é um hormônio que basicamente produz saciedade. Então, o Ozempic, né, a semaglutida, essa substância, como ela imita o GLP-1, a gente naturalmente, a pessoa que toma o medicamento, naturalmente, ela tem uma sensação de saciedade maior, né? E ela também, o efeito desse medicamento é também retardar um pouco a digestão, né, dentro do estômago, né? A digestão ela é mais prolongada, né? A pessoa fica com a comida ali no estômago por mais tempo, né? Prolongando, a intenção é prolongar a sensação de saciedade. Bom, e agora está sendo reportado isso. Por que isso não me surpreende? Gente, quando a gente mexe quimicamente com o organismo e a gente simplesmente cria uma substância química para poder imitar um hormônio que o organismo já produz naturalmente e que toca toda uma orquestra metabólica, toda uma orquestra química dentro do organismo, que já era para funcionar sem nenhum tipo de intervenção e você intervém assim, alguma coisa pode dar muito errado. Os receptores de GLP-1 estão por toda parte no organismo, não é só. Não tem só. Tem receptores no pâncreas, tem receptores no estômago, tem receptores no cérebro. Existem receptores de GLP-1 no cérebro. A gente está intervindo nessa magnitude com uma substância química para poder resolver um problema. Eu tinha essa desconfiança de que alguma coisa ia se revelar nesse sentido. E, cara, é impressionante. Quando se divulga um atalho, todo mundo sai correndo, né, para poder agarrar o atalho e tudo mais. E agora tem esse problemão aí. Quando a Anvisa, né, porque a Anvisa nada mais seguiu o que a FDA nos Estados Unidos estava fazendo, né, de utilizar a semaglutida, o Ozempic, para poder, pro tratamento da obesidade. O Ozempic, eu acho que ele foi licenciado em 2006, se eu não me engano, e a dosagem naquela época era de microgramas, foi aumentando, né, para pacientes de diabetes, e agora essa dosagem de 2,4 miligramas é uma dosagem bastante alta, que o paciente, para poder tratar a obesidade, tem que ficar tomando todas as semanas, isso para o resto da vida. E não fala assim, mudança de alimentação, nada disso, simplesmente é tomar a medicação e boa, é o que leva o paciente a crer, né, que é um atalho, é um medicamento para tratar a obesidade. Primeiro é o seguinte, eu não acho que
obesidade seja uma doença. Por mais que possa existir uma série de techniques e de definições e tudo mais, a minha opinião pessoal é o seguinte: obesidade não é doença. Obesidade é um sintoma. Porque se a gente vê a obesidade como uma doença, a gente vai querer tratar a doença, a gente vai querer endereçar a doença, a gente vai querer resolver um problema para essa doença que é a obesidade, mas na verdade, para mim não é. Para mim, definitivamente não é. A obesidade é o resultado visual que você está vendo ali na balança, que você está vendo no corpo, que você está vendo a gordura entre as vísceras, você está vendo ali no organismo da pessoa o resultado de que tem um problema metabólico muito grave acontecendo no corpo dessa pessoa. É o resultado, né? Ou seja, é um sintoma. Não é uma doença como tal. É muito grave, mas não é uma doença como tal que a gente vai resolver a obesidade. Não, a gente não resolve a obesidade. A gente resolve o problema metabólico que se instaurou no organismo dessa pessoa por conta de um problema alimentar. Então, como é que a gente vai resolver com remédio um problema que se originou da alimentação, que se originou muitas vezes de maus hábitos? É um problema isso. É um grande de um problema. Esses conceitos, por mais que a gente pense assim, mas é só uma questão de conceito, não é, porque leva muitas pessoas ao erro. E, cara, assim, se quem está buscando atalho, alguma empresa vai produzir o atalho para essa pessoa. E isso vem com preço. E agora a gente está começando a ver essas coisas. Eu imagino que muito mais está por vir nesse sentido. Eu estou bastante atento em ver como que as coisas vão progredir daqui por diante. Não acho uma boa ideia que tratar obesidade com medicamentos. Obesidade é uma questão alimentar, é uma questão que tem que ser endereçada com alimentação e estilo de vida que nós danificamos ao longo da vida. E eu acho que da mesma forma com que os nossos antepassados eram muito mais saudáveis, do ponto de vista metabólico, eram muito melhores do que nós, né? Não tinha obesidade até alguns anos atrás, e agora a gente está tendo todo esse problema. A gente consegue sim, ou a gente é sim capaz de reverter isso sem medicamentos. Claro que existem, tudo existe exceção, né? Tem gente que realmente está com um problema tão grave que precisa passar por uma bariátrica. Tem gente que está com um problema tão grave que precisa tomar um medicamento para controlar problema A, problema B, problema C. Ok. Mas para grande parte, para a maioria, não é assim. E eu não acho que ficar tendo pensamentos suicidas, que a gente não sabe até onde isso levou, vale a pena. Eu não acho que a gente mexer com a química do nosso cérebro assim de forma, com esse nível de intervenção, vale a pena você perder alguns quilos tomando uma injeção lá na barriga a cada semana com uma dosagem que foi muito recente, né? A aprovação dessa dosagem, da administração dessa dosagem desse medicamento, foi um movimento recente que foi feito. A indústria farmacêutica, ela sobrevive vendendo medicamento, tá? Ela precisa vender medicamento para ela poder se manter. As pessoas precisam querer esse medicamento, precisar desse medicamento para que elas possam ir lá comprar e gerar mais receita e produzir mais medicamento, né? Isso que a indústria farmacêutica quer. Isso é muito de responsabilidade nossa também. Nossa, de que fica querendo atalho o tempo todo. Eu já tinha me manifestado lá no meu Instagram assim que saiu a notícia. A notícia é essa daqui, ó. Saiu na virada do ano. Semaglutida. A Anvisa aprova o Wegovy, primeiro injetável semanal apenas para obesidade, ou seja, como o único tratamento para obesidade. O princípio ativo já é usado no Ozempic. A agência liberou o Wegovy semaglutida 2,4 miligramas, medicamento que tem o mesmo princípio ativo de outros já conhecidos no mercado, o Ozempic e o Rybelsus. Diferença é que os anteriores eram usados para diabetes e médicos faziam indicação off-label para perda de peso. Pois é, saiu no dia 3 de janeiro a notícia. 3 de janeiro desse ano. Vale a pena pegar atalhos? Eu tenho maior respeito por médicos, eu tenho maior respeito para situações em que um especialista teve que prescrever esse medicamento para resolver um problema. Eu tenho maior respeito por isso. Eu acho que o que acontece dentro dos consultórios, eu não estou aqui para julgar o médico que prescreve remédio A, o médico que prescreve remédio B. Não é isso. E nem da existência de medicamentos. Mas, cara, eu já estava vendo que isso daqui ia dar ruim. E estou muito atento para o que vai acontecer. Mensagem aqui desse vídeo é o seguinte: muito cuidado com atalhos, muito cuidado com promoção de medicamentos, suplementos,
industrializados, principalmente quando isso é promocionado como sendo uma solução milagrosa, como sendo melhor e mais efetivo do que você tentar reverter a questão da obesidade naturalmente, do que comida de verdade, né? A gente vê muitos casos de gente promocionando produtos, promocionando suplementos como se fosse melhor do que comida de verdade, produto industrializado. Outro dia eu fiz um vídeo sobre o whey protein, né? O interesse da indústria fitness de promocionar tanto esse alimento que é altamente industrializado e com tantos impactos metabólicos, promessas muito duvidosas, que está sustentando uma big de uma indústria. Então fica atento. Por hoje é isso e se cuida.